A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais da Palavra de Deus sobre este tema, as promessas de Deus vão se cumprir. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos aprender mais sobre este tema. O nosso texto base está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, a partir do versículo 10. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus traz inúmeras promessas para uma nação, promessas para a igreja, promessas para o indivíduo. Em todas essas promessas, nós conseguimos ver como Deus ele se responsabiliza em cumprir essas promessas. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 35 também diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós entendemos com estes dois versículos que Deus ele tem uma responsabilidade em cumprir aquilo que ele fala. Tudo aquilo que ele prometeu, toda aliança, pacto, concerto que ele fez com alguém, ele vai cumprir estas promessas. Por quê? Porque em Hebreus nós vemos esta expressão: fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel para cumprir as promessas. Então entendemos que as promessas de Deus vão se cumprir. Por quê? Porque Deus vela, porque Deus se responsabiliza em cumpri-la. O capítulo 55 de Isaías, ele inicia com um convite. No versículo 1, diz assim: a vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto, uma promessa, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Em primeiro lugar, nós vemos que este convite é gratuito. Por quê? Porque o texto diz que pode adquirir, pode comer, pode comprar sem ter dinheiro. O versículo inicia dizendo: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai. Numa lógica humana, nós só compramos se temos um valor disponível para dar. Mas para Deus, Ele dá gratuitamente. Nós podemos chegar diante de Deus apenas desejando, querendo, almejando algo, que aquilo então vai ser dado a nós de forma gratuita. Poder comprar sem dinheiro vinho e leite. O que é apenas necessário no texto apresentado é que haja a sede de beber da água. Isto é interessante porque o Senhor Deus está dizendo à nação de Israel, através do profeta Isaías: vocês podem vir comprar sem dinheiro, vocês podem vir a mim sem ter algo de valor, apenas vocês que têm sede,
vocês que querem, vocês que têm vontade, é gratuito o que eu vou disponibilizar a vocês, cumprindo também o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que diz: e o Espírito e a noiva dizem vem, e o que ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aquele que deseja as promessas de Deus não precisa pagar, é só necessário querer, ter vontade, ter sede, desejar receber. Isso mostra para nós que as promessas de Deus são gratuitas, são de graça. O capítulo 55, ele inicia desta forma, dizendo que aquele que não tem dinheiro pode adquirir a graça, o favor e a bondade de Deus. Apenas é necessário querer e desejar. Então o versículo 3, ele diz: inclina os ouvidos e ouve, e a vossa alma viverá. Então é necessário ter este caminho, entender que as promessas de Deus são gratuitas. Eu me aproximo de Deus e Deus, Ele me dá. Por que me dá? Porque eu não tenho condição de comprar, eu não tenho condição de adquirir, mas eu desejo. E o fato de desejar já é o suficiente, já é a moeda, já é o dinheiro que paga aquilo que Deus tem para mim. E ele então me pede apenas uma coisa que está no versículo 3, que é para mim ouvir a ele, atentar à voz dele, e então a minha alma vai viver. A busca é necessária, embora as promessas de Deus, elas são gratuitas, é necessário esta busca que está no versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O texto de Isaías dá uma ordem: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías estava mostrando que existe um tempo de busca onde podemos achar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, fazendo menção também do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Buscar ao Senhor deve ser feito de uma forma sincera, para alcançarmos as promessas de Deus. Embora a promessa de Deus ela é gratuita, a aliança de Deus ela é feita de forma de graça, é necessário nós nos aproximar de Deus com o coração sincero e voltado para Ele, desejando as promessas que vão se cumprir. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a seguir diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Jeremias, ele deixa isto aqui estabelecido, que Deus tem promessas, Deus tem planos, Deus tem projetos de paz, não é de mal, são projetos para dar uma esperança, mas os versículos 12 e 13 deixam isso bem claro. Vocês devem me invocar, vocês devem orar e eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês fizerem de todo o vosso coração. Então veja só que as promessas de Deus se cumprem na vida daquele que é sincero. A promessa de Deus, ela se estabelece na vida daquele que é sincero
para com Deus. Aquele que é sincero, aquele que está aberto para o Senhor, aquele que se aproxima de Deus com esta ação de humildade, de sinceridade, este vai receber. Por quê? Porque vai buscar o Senhor por sede, por vontade, por desejo, por querer Deus. E então Deus vai dar as promessas. Veja que nós estamos fazendo uma ligação com vários textos bíblicos, com Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 fala das promessas, de como a palavra de Deus ela vai se estabelecer na nossa vida. Mas o próprio Isaías, ao escrever e ao detalhar isto, ele mostra que é necessário um posicionamento nosso, um posicionamento de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas não é só isso. Existe mais. O que existe? Existe a necessidade do arrependimento genuíno. O arrependimento é o lamento interior pelo ato que fizemos. Arrependimento nasce primeiro no interior, depois ele vem a se externalizar. O capítulo 55 de Isaías, no versículo 7, deixa isso muito bem claro. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Ele diz deixar o caminho, tanto o ímpio como o homem maligno. O ímpio é uma qualificação para alguém que se gloria no pecado, ou seja, alguém que vê vantagem no pecado. O homem maligno é aquele que é depravado moralmente, ele não tem uma noção do que é certo e do que é errado. Então Deus, ele disponibiliza o perdão para as duas pessoas, para as duas classes de pessoas. A classe que conhece que é errado e a classe que não conhece o que é errado. Deus não faz acepção de pessoas, ele perdoa a todos. Por isso é necessário o arrependimento. Enquanto Isaías ele descreve que as promessas de Deus são gratuitas, que as promessas de Deus são perfeitas, ele vai estabelecendo princípios, passos para seguir, mostrando que é necessário a busca e agora é necessário o arrependimento. É interessante isso porque Provérbios capítulo 28, versículo 13 ao 14 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O perdão de Deus está disponível se o arrependimento, se o interior do homem já produziu o lamento pelo que ele fez, pelo que ele realizou. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15, é o Senhor Jesus anunciando o Evangelho, e lá vai estar escrito assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e credes no Evangelho. O arrependimento é importante para que as promessas de Deus se estabeleçam nas nossas vidas. É necessário este posicionamento de se arrepender, de estar diante de Deus de forma humilde e sincera. É interessante porque Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei o teu lugar, o teu candeeiro, do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.
Veja como que Deus fala para a igreja de Éfeso, de Apocalipse, a importância do arrependimento. Se vocês não se arrependerem, eu brevemente vou vir a vocês e vou remover do seu lugar o seu candeeiro, ou seja, vou tirar de vocês a posição que vocês têm, se vocês não se arrependerem. É interessante porque o arrependimento, ele deve estar nas nossas vidas para nos dar um fundamento da fé. Sem arrependimento, nós não entendemos o que é necessário fazer. Então achamos que está tudo bom e é simplesmente seguir, mas quem tem um arrependimento dentro do seu coração diariamente entende que é carente, que é dependente de Deus. Se perdermos o arrependimento do nosso coração, nós estamos fadados ao fracasso, espiritualmente falando. Por quê? Porque arrependimento é necessário. Quando observamos a oração modelo, por exemplo, lá nós vamos enxergar que o Senhor Jesus, ele estabelece esse princípio, mostrando que é necessário o arrependimento diário. Porque após o Senhor Jesus falar do pão nosso cotidiano, de nos ensinar a pedir diariamente pela nossa refeição, o Senhor Jesus, ele inicia falando acerca de pedir perdão, de confessar os nossos pecados diante de Deus e pedir perdão. Isto é arrependimento. Então, o arrependimento, ele deve estar não somente em estudo bíblico, mas ele deve estar nas nossas orações. Todos os momentos em que formos orar, devemos entender que é momento de se arrepender. Isaías está dizendo que existem estes passos para as promessas de Deus se cumprirem. Como que se cumpre? Tendo sede e vontade, recebe gratuitamente, buscando ao Senhor enquanto se pode achar e se arrependendo constantemente dos seus atos. As promessas de Deus, elas estão em todas as Escrituras, e aqui em Isaías nós conseguimos enxergar isso, que a palavra de Deus que saiu dele, ela vai produzir, ela vai se concretizar, ela vai ganhar forma. A palavra promessa, ela está em todas as Escrituras sagradas, trazendo para nós lindas promessas, tanto para a igreja, tanto para a vida pessoal, tanto para a congregação, para a nação. Existem inúmeras promessas, inúmeros textos que apresentam as promessas de Deus. Nós também temos algumas promessas nas Escrituras Sagradas que já se cumpriram. Em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 18, lá vai estar escrito assim: "E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor." Esta leitura o Senhor Jesus Cristo fez na sinagoga e é uma leitura do livro de Isaías. O texto diz isto. Então, algumas promessas já se cumpriram na pessoa bendita de Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus passam por Jesus Cristo, porque Ele é o centro de tudo, Ele é o fundamento de tudo, Ele é a base de tudo. Todas as promessas, tanto nação, individual, congregacional, igreja, todas essas promessas passam por Jesus, porque Ele é a base e o fundamento. É Ele que se estabelece, é Ele que está firme, é Ele que promete e cumpre todas as coisas, porque Hebreus diz que Ele é fiel.
Isaías ele está mostrando para nós que as promessas de Deus elas vão se cumprir. Diz o versículo de número 10, que assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Veja que Isaías ele diz assim, que assim como a chuva produz resultados, a palavra, as promessas que saem da boca de Deus também vão produzir. É inevitável isto. Por quê? Porque Deus é infalível. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É por isso que as promessas de Deus, elas vão se concretizar, porque é Deus quem falou. Assim como a chuva produz resultados na terra, a palavra que sai da boca de Deus também vai produzir. Por que isto acontece? Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Em Salmo 139 nós conseguimos ver a onipotência de Deus. No verso 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, o poder superior, o poder criador, o poder de ver além de tudo que existe, o ato de ser onipotente, o atributo que está em Deus da onipotência, o poder superior. Também conseguimos ver a onisciência neste mesmo salmo. No verso 2, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Veja como o salmista ele coloca que Deus sabe o assentar, o levantar e até o pensamento. Isso fala da onisciência, do ato de Deus saber todas as coisas. Em Salmo 139 também nós conseguimos ver a onipresença dele, em ele estar em todos os lugares. A partir do verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Por Deus ter esses atributos, por ele conseguir realizar estes atos, as suas promessas jamais cairão, porque operando ele, quem impedirá? Se o controle está na mão dele, se ele é soberano em tudo, então tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete vai se cumprir. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, que é o texto que nós estamos a observar, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, assim será como a chuva que rega a terra e produz alimento, semente e pão, assim será a palavra que sair da minha boca. Jeremias 1:12 a gente já disse. Diz o texto: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa palavra velo, ela pode simbolizar e trazer vários sentidos, como o vigiar de perto, observar com muita atenção, e também o ato de ter a insônia, ou seja, Deus estava dizendo: eu não vou dormir enquanto a minha palavra não se cumprir. Números capítulo 23, versículo de número 19 também diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará,
ou havendo falado não cumprirá? Deus não é homem. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem que não consegue realizar alguma coisa. Se ele disse, ele vai fazer, porque operando ele, quem impedirá? Então, assim como a chuva produz alguma coisa, as promessas de Deus prometidas e anunciadas, também vão ter resultados. Diante disto, nós temos então as promessas de Deus para se cumprir na minha vida e na sua vida. Temos as promessas incondicionais e as promessas condicionais. As promessas incondicionais são as promessas que não dependem do tempo ou alguém para acontecer. Por exemplo, a vinda de Jesus Cristo na terra para o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a seguir, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento não precisa de ninguém. É o Senhor Jesus quem vai realizar. Ele não depende do governo, ele não depende de logística, ele não depende de nada. Ele realiza e ele vai fazer da forma que ele achar melhor de se fazer. Essas são promessas incondicionais. E temos várias nas Escrituras que não dependem de alguém. Só depende de Deus, então ele age como quer e da forma que ele quer. Temos as promessas incondicionais que fazem também alusão às coisas que vão acontecer, como por exemplo, nós vemos as questões da ira de Deus que vai ser derramado. Isso não depende de alguém, isso não vai ter nenhuma ação que alguém venha a contrapor, fazer alguma coisa para impedir. Não, elas vão acontecer, porque são promessas incondicionais. Veja só então que existem as promessas condicionais. Em Isaías capítulo 55, nós estamos observando que existem essas promessas que dependem do quê? Dependem da busca, dependem do arrependimento, depende da sede, depende do querer. Este exemplo que nós podemos aqui observar é Mateus capítulo 6, versículo de número 12, onde o perdão de Deus está relacionado com o perdão ao próximo. Diz lá: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a promessa de Deus é perdoar, mas Deus vai perdoar quando nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Veja que a promessa é perdão, mas é necessário um posicionamento nosso. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 23, onde o amor do Pai está relacionado com o nosso amor às palavras de Jesus. Diz o texto: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Então o Pai só vai amar aquele que guarda as palavras, e viremos a ele e faremos nele morada. Veja que é uma promessa de ter uma morada dentro de nós, Deus Pai. Mas isso só acontece se for o nosso posicionamento de amar as palavras de Jesus. Veja que a promessa, ela é verdadeira, mas ela é condicional. Depende de alguém para realizá-la. Depende do posicionamento para ter. Isto é apenas alguns exemplos, mas nós temos outros versículos, outras promessas que também depende disto. Depende do posicionamento de alguém para então ter a promessa cumprida na sua vida. Provérbios está cheio disso. Efésios, capítulo de número 5, também está cheio disso, aonde nós vemos esta relação de Deus prometendo, mas Deus dizendo: olha, é necessário um cumprimento.
a promessa é verdadeira, é real, mas é necessário um cumprimento. Um outro exemplo para nós fecharmos aqui este raciocínio de promessas condicionais. O movimento do Espírito Santo em forma ali de fogo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dependeu do posicionamento deles. Lembra que foram em torno de 500 lá para o cenáculo, mas apenas 120 ali permaneceram? Então quer dizer que dos 500, apenas 120 posicionaram de forma a receber a promessa. A promessa é para todos, mas somente os 120 se posicionaram daquela forma. Então a promessa se cumpriu. Veja então, e aqui nós vamos concluir este momento de reflexão, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, elas vão se realizar, cedo ou tarde para nós. Lembrando aqui do que o apóstolo Pedro fala na sua carta, que 1000 dias para o Senhor é como um, e também um dia é como 1000. O tempo para Deus cumprir é dele, não é nosso. Então pode ser que leve muito tempo para nós, ou não, ou pode ser que seja rapidamente, mas o fato é que a promessa de Deus vai se cumprir. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, entenda que isto vai acontecer. Descanse o seu coração e espere. Sim, espere, confiando e com a esperança de que em algum momento Ele vai realizar essas promessas. Por quê? Porque Ele é fiel. E assim eu termino aqui o capítulo 55, lendo do versículo 11 ao 13, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei, pois com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes, outeiros, romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Veja que a promessa é produzir coisas boas. No lugar do espinho vai crescer a madeira de qualidade, que é a faia. No lugar da sarça, do espinheiro, de uma planta ressecada, vai sair a murta, que é uma planta aromática. A promessa de Deus, quando ela se cumpre, ela traz coisas boas, ela traz coisas agradáveis, ela traz coisas plausíveis para nós. Mas é necessário passarmos por todo o percurso. Quisera nós podermos viver já os versículos 11 e 13, mas o capítulo inicia no versículo 1, e temos que passar do versículo 1 até o versículo de número 10, até o cumprimento da palavra. Desejando, buscando, se arrependendo, crendo e esperando nas promessas de Deus. Termino este momento de reflexão da palavra de Deus dizendo: as promessas de Deus vai se cumprir nas suas vidas. Se você gostou deste estudo da palavra do Senhor, deixe o seu comentário, deixe aí o seu joinha para nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor. Fica aqui a minha gratidão a todos que acessaram e assistiram este conteúdo. Até o próximo vídeo, querendo Deus.